Estamos aqui com Sandoval Feitosa, que é diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para falar sobre os desafios que o Brasil enfrenta em fazer esse processo de transição energética, ainda mais dentro do cenário atual, né, diretor? A gente tem um ambiente desafiador do ponto de vista da economia, um mercado com um potencial enorme, mas também com a necessidade de investimentos. Então, gostaria primeiro de um olhar seu a respeito de como os órgãos reguladores, como é o caso da ANEEL, têm o desafio de oferecer segurança jurídica para quem tem interesse em explorar esse mercado no Brasil. Bem-vindo. O Brasil é um porto seguro para investimentos. Nós temos 30 anos de maturidade regulatória. É claro que quando a gente olha isso em termos de mundo, ainda temos muito caminho a percorrer, mas o Brasil, desde a desregulamentação do setor de energia, por exemplo, já aportou mais de R$ 1 trilhão em investimentos. Nós temos hoje praticamente o setor de geração, o setor eminentemente privado no Brasil. Nós temos o setor de transmissão também eminentemente privado no Brasil e temos o setor de distribuição que praticamente com um ou dois players ainda sob o controle do Estado, ele também é privado. A maioria das companhias que investem no Brasil são companhias nacionais e também transacionais. Então, o Brasil hoje sim tem segurança jurídica, previsibilidade, respeito aos contratos, o que tem permitido um crescimento muito grande. O Brasil hoje, Clarissa, seguramente é um dos principais ambientes que recebem investimentos na área de energia. Desafios que nós temos no Brasil. Nós temos que aumentar o consumo per capita no Brasil. Hoje, a metade do consumo per capita de um consumidor europeu, por exemplo, 4 vezes menos do que um consumidor americano. Precisamos que a eletrificação da economia ocorra para continuar aportando investimento no setor de energia. Temos um grande desafio de eletrificar a nossa indústria, eletrificar a nossa agricultura e eletrificar principalmente a nossa mobilidade urbana. Agora, diretor, quando a gente conversa até com empresários que estão muito empenhados no setor, a gente ouve com frequência algumas queixas de gargalos que ainda atrapalham muito a operacionalização de novos negócios ou investimentos até em novas tecnologias que permitam essa transição para uma energia mais limpa, por mais que a nossa matriz já seja uma das mais limpas do mundo. Eh, a questão da distribuição é mencionada com alguma frequência. E a gente tem tido alguns episódios, dificuldades do sistema de garantir ali o abastecimento. Tivemos apagões, tivemos crises em São Paulo, aqui, por exemplo, pegando como exemplo. O que é possível fazer para tentar prevenir isso e evitar que isso acabe dificultando o trabalho de quem quer colocar dinheiro no Brasil? O Brasil, ele vamos dizer que nós temos momentos e os desafios daquela época. Quando a agência foi criada, o principal desafio era a universalização do serviço. E em um país do tamanho do Brasil, nós temos praticamente 100% do nosso mercado atendido, é um motivo de muito orgulho, considerando o tamanho do Brasil. É claro que hoje a pressão do consumidor, da sociedade de uma forma geral, é a pressão por maior qualidade, maior resiliência, maior cortesia no atendimento quando a gente fala de consumidores residenciais, maior pressão tecnológica. E os episódios que você citou aqui em São Paulo são uma mostra muito clara disso. Nós temos as duas principais pressões que o segmento de distribuição sofre, é a pressão tecnológica e a pressão climática. A resiliência aos eventos climáticos extremos é um grande desafio. As distribuidoras no Brasil têm que se adaptar a essa realidade. O exemplo aqui de São Paulo é um exemplo claro. A agência está sendo intransigente na cobrança da qualidade do serviço da distribuidora. Não se admite que em uma área de concessão importante como a de São Paulo, que você, consumidor, não tenha um serviço adequado à tarifa que você paga. Então, a pressão que a gente tem no segmento de distribuição é uma pressão boa,
é a pressa. É a pressa, o consumidor tem pressa por qualidade, ele tem pressa por uma tarifa justa, ele tem pressa para incorporar no serviço de eletricidade comodidade. É por isso que a ANEEL, antenada e concatenada com essa realidade, é que está estudando novas tarifas. Nós, no ano passado, aprovamos uma resolução que endurece as penalidades para as distribuidoras que falham no serviço. Nós também aprovamos uma resolução que obriga e repercute na tarifa da distribuidora se ela não atender adequadamente o seu consumidor. Então, nós estamos antenados, estamos acompanhando todas essas mudanças. O grande problema é um problema contemporâneo, é a velocidade que as coisas estão acontecendo. O segmento de distribuição, por exemplo, ele investiu de 21 a 24, 110 bilhões de reais. Para de 2025 a 2028 estão previstos 180 bilhões de investimentos. E se você me perguntar, isso vai ser o suficiente? Temo que não. Temo que essa escalada de investimentos aumentem. O grande desafio que nós temos é como fazer isso na velocidade que o consumidor quer e, principalmente, no equilíbrio do preço final da tarifa. Então, esse é o desafio das próximas, vamos dizer, dos próximos anos. Mas eu diria que a agência está preparada, dialogando com o Congresso Nacional, dialogando com o governo do Poder Executivo, e o exemplo que eu cito é a Lei de Responsabilidade Tarifária, uma iniciativa que tem como exemplo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que mudou o quadro fiscal do Brasil e dos estados e das prefeituras. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Nós não podemos ter na tarifa uma tarifa que cresce sem nenhum controle. E é por isso que essa lei é importante. Por exemplo, na tarifa de energia elétrica, 20% delas são subsídios na tarifa. Já não é bom ter subsídio na tarifa. Imagine que esse subsídio, que é um valor que nós consumidores pagamos para diversas, por exemplo, iniciativas, geração distribuída, irrigação, e ainda ter que pagar tributo estadual e federal em cima de um encargo, ou seja, eu estou pagando um tributo não em cima de um serviço que é distribuição, transmissão, geração. Eu estou pagando um tributo em cima de uma taxa que eu já estou pagando. Então, a gente tem que corrigir essas distorções.